E na sua visão ainda, né, profissional aí, né, com um cuidado pastoral, qual é a idade que você acha que um adolescente ele está pronto para ir para essa frente de batalha? A gente tem visto agora, os últimos dias, um adolescente sofrendo, né? Ele veio, ele ganhou um mundo da fama, podemos dizer assim, gospel, né? Sim. Entrou e colocou, a gente vê que foi mal direcionado, que faltou um olhar pastoreio ali, mas também muito jovem. Qual é a sua visão? Qual que é o risco de colocar uma pessoa Ah. muito nova à frente da linha de batalha? O risco de colocar uma pessoa muito nova é a falta de maturidade. Porque maturidade não se aprende numa sala de aula. A vida nos torna maduro. Quando nós vamos transicionando de fase em fase, aquela fase que você é amassado, é pisado, algo deu certo, você levantou, recomeçou, né? E aí vai, não deu certo de novo, recomeça, e você vai ter aquela flexibilidade. E isso daí vai te gerando maturidade. Essa maturidade da vida é que vai nos formando e nos forjando. Então, alguém muito novo que não passou por algumas situações é um grande perigo. Ele ter só sentado e aprendido numa sala de aula ou alguém falando e não vivenciou. Corremos o risco. Não podemos generalizar, existem as exceções, mas é uma grande probabilidade de podermos ter problemas lá na frente, em dar algo tão grande, das pessoas serem vistas e vão ser cobradas disso, porque aí qualquer deslize, isso daí pode prejudicar a própria pessoa e quem está também abaixo dessa pessoa. E o Então, que isso pode causar, né? Porque a gente vê um bombardeio, né? sim, Contrário, né? A cortes muito é, maldosos. O que isso pode causar na cabeça de um adolescente de 14 anos, 15 anos, ainda é sim, é adolescente, um né, pastor? adolescente. O grande problema é que pode causar traumas, e esses traumas podem ser, talvez, com muita dificuldade de não serem reparados, e a pessoa se afastar do evangelho. E a pessoa não ter estrutura para lidar com aquilo, e daqui a pouco não querer mais nada com Deus. Ela abandonar aquilo que realmente Deus tinha um projeto na vida dela, e realmente Deus tinha um plano para poder estruturar, e foi prematuro. Tudo que é prematuro vai haver consequência. Mesmo que não era para acontecer, existia um projeto na vida daquela pessoa, sim, existia, mas foi prematuro. Antecipou. 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 E aquilo que antecipou, como dizia minha mãe, quem tem pressa come Cru. cru e quente. É. Né? E aquilo ali pode ser muito mal, pode ser prejudicial. E causar algo que poderia ter muito sucesso lá na frente. Mas por que isso, Luísa? Nós estamos vivendo na época do imediatismo. Ninguém mais tem paciência de ouvir 2 horas de podcast. Exato, exato. Dei 1 hora, temos que fazer cortes. É isso. Ninguém tem mais paciência de fazer pipoca na panela. Tem que ser no vai pro micro-ondas. Ninguém tem mais paciência de levantar o vidro do carro na manivela. Tem que ser no botão, no automático. Então tudo é rápido hoje. Era do TIC. Tecnologia, informação e computação. Tudo rápido. Tudo para onde? E às vezes transfere isso para Deus. Para a obra de Deus, dentro da igreja. Quer tudo para agora, tudo para já. Até mesmo quando Deus promete alguma coisa. Até mesmo quando alguém vai na igreja para buscar. Até mesmo quando existe uma palavra. É como se fosse fast food. É isso. Ouviu hoje, amanhã quer que acontece. Qual a sua visão desse movimento profético? Porque hoje nós temos visto se levantar muitos profetas. As pessoas se apresentam como profetas do Senhor. Sim. Isso é uma responsabilidade assim gigantesca, Sim, né? Você demais. imagina me apresentar aqui, chegar, estou recebendo um profeta. Vamos lá que profetas acabou lá biblicamente em João Batista, né? Profetas acabou em João Batista. Existe o ministério profético, eu posso ter o dom da profecia, né? O dom da profecia, ela existe até hoje, são dons espirituais de Deus. Mas a questão de papel de profeta acabou em João Batista, o último profeta que veio. De lá para cá, Deus deu a uns pastores, né? Evangelistas, mestres,
e assim por diante. E hoje é um perigo pessoas usarem o nome de Deus para poder dar às pessoas o que elas querem ouvir. Sai totalmente fora dos 5 ministérios. Sai totalmente dos 5 ministérios. Então, dar às pessoas, as pessoas estão com sede. Nós vivemos num país que ainda ele é muito católico, ainda é muito místico com o espiritismo. Então, pessoas vão buscar resultados, elas querem ouvir o seu futuro, elas querem saber o amanhã, elas lêem livros de horóscopo para saber o que vai fazer, o que vai acontecer. Então, quando vem o cristão falando alguma coisa de amanhã, nós estamos também com uma geração de ansiosos, ansiedade. E aí que é um movimento de ansiedade também pela tecnologia, pela correria, pelo ativismo, gera ansiedade. E quer saber muito rápido o que vai acontecer com a vida dela. Ela não quer esperar o dia de amanhã, não tem mais a paciência. Aí falta o fruto do Espírito. Propósito completo, né? Então, assim, vai totalmente distorcendo. E aí, dentro disso, você pega um público que tem 2 tipos de pensamento público. Nós vivemos um público que tem ganância e um público que tem medo. Então, quem é conhecedor e usa isso de má fé, vai aproveitar dessas pessoas. Ganância, vai falar algo para que a pessoa possa ganhar. Medo, vai falar algo para que a pessoa possa fazer baseado no medo. Mas Deus não pode ter, nós não podemos viver com medo, temos que ter temor de Deus, que medo e temor são totalmente diferentes. Medo é o sentimento de castigo, temor é o sentimento de perda daquilo que é recompensa para que você possa ter no dia de amanhã. Então eu tenho temor, eu tenho o sentimento que eu vou receber uma recompensa. E se eu errar, eu não vou ser recompensado, mas não castigado. E eu não quero perder. Eu não quero perder esse lugar. Eu não quero perder esse lugar. Que me foi cedido por Cristo. Exato. Então nós temos essa geração que vive com medo. E vive também numa questão de desejo, anseio, de ganância. Né? E aí entra os profetas. Dependendo do que falar, a ansiedade. E o que falou... E por falta de conhecimento de Bíblia, vamos lá falar novamente a geração, ninguém gosta de ler. Não. Eu tenho formação, né, eletricista, técnico eletrônico. Eu me lembro que a gente estuda muito para aparelho de TV, na minha época vídeo, e eu consertava esses aparelhos, tinha que ler o manual para poder ver como é que funcionava. Eu ia na casa de clientes... que o cliente comprava uma TV, mas não sabia ligar. E por quê? Porque o manual estava e ele não lia o manual. Ele chamava um técnico para que o técnico pudesse ir e pudesse, olha, aqui é assim, tinha que explicar para ele, mas não lia o manual. Vamos entender que a Bíblia é o nosso manual. A Bíblia é um manual do ser humano. Oséias capítulo 6 vai dizendo, né? Conheceis e prossigai em conhecer ao Senhor. Capítulo 4 vai dizendo, o meu povo se perde por falta de conhecimento. Perece. Só que ele fala, o meu povo se perde, não é o pessoal lá fora. Não é o povo de lá, né? Então é onde entra o profeta, né? Falando que é o profeta, mas... E aí entra com as profetadas. Às vezes Deus usa com profecias e eu acredito, porque eu sou pentecostal. Claro. Né? O pentecostal acredita nos dons espirituais, na cura. Então, o dom de profecia, eu acredito que Deus usa. Só que tem alguns que, quando são usados, ele vai um pouquinho mais além. Abusa da autoridade. Ele abusa da autoridade. Abusa. Eu falo que é um abuso de autoridade. Porque é muito lógica, né? Você numa sessão com um paciente, né? Vamos sair do gabinete pastoral e ir pro consultório aí de psicanálise, de psicologia. Dentro do histórico de vida... Você vai entender o que está acontecendo com o seu paciente. Vai olhar e vai dizer, ó, isso é paternidade. Sim. Né? Exato. Isso é escassez aqui. Sim. É ausência de algo. E está querendo completar. Você teve um histórico. Sim. Então, hoje, se eu tenho uma média do que acontece dentro da sociedade, se eu vou ministrar numa igreja de 50, 110 membros, sim. A lógica... de eu ter uma pessoa ali dentro do histórico que eu vou trazer é muito grande. Sim.
Exatamente. É muito grande. E uma pessoa carente, ferida, Sim. é aquela pessoa que ela terminou um relacionamento agora, ela está magoada, ela está ferida, ela está totalmente carente ou opressiva. Ou ela se cura primeiro, Sim. entendeu? E se encontra em Deus para que ela tenha sucesso no próximo relacionamento, senão ela vai repetir Sim. todo aquele fracasso, porque ela vai se relacionar com alguém na carência, Sim. na ausência, e de novo ela vai usar alguém para tampar aquele buraco que ela ainda não feriu, e os ciclos vão se repetindo a todo momento. Falo que a Bíblia cura tudo isso, né? A palavra cura, né? A palavra é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Passa o céu e a terra, mas a palavra não passa. Então a palavra, ela cura tudo isso. Então hoje, nós pastores, se nós nos preocuparmos em ensinar a palavra, para que essa palavra seja conhecida e tenha um conhecimento. E é interessante que o conhecimento não é um conhecimento grego, é um conhecimento hebraico, né? Porque tem muita gente que tem um conhecimento só grego. Dos filósofos, Platão, Sócrates, Aristóteles, né? Tales de Mileto, esses filósofos aí que tiveram antes de Cristo. Se nós pararmos para pensar, muita gente tem o pensamento grego, o conhecimento grego. O conhecimento grego é o conhecimento intelectual. É um conhecimento só da mente, é um conhecimento que você ouviu falar. Mas o conhecimento hebraico é diferente. O conhecimento hebraico, quando você vê a palavra conhecer na Bíblia, quer dizer relacionamento íntimo. Olha. Quando nós olhamos em Gênesis, que está dizendo assim, olha que interessante. Adão conheceu a Eva e gerou filhos. Então o conhecer é que eles coabitaram, tiveram intimidade, relacionamento. E eles geraram um filho. José não conheceu a Maria até que ela desse à luz. Então José não teve relacionamento, intimidade com Maria até que conhecesse. Agora olha Oséias como vai dizendo, o meu povo se perde por falta de conhecimento. Não é que eles não sabiam intelectualmente quem era Deus, mas eles não tinham intimidade e relacionamento com Deus. Por isso que Satanás insiste tanto em quebrar a intimidade. Quebrar a intimidade. Conhecereis a verdade vos libertará. Por que tem muita gente que não está liberto? Porque não tem relacionamento, intimidade com Deus. Mateus capítulo 25 vai dizendo assim, naquele dia, Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, porque eu não vos te conheço. Mas eu preguei no teu nome, profetizei no teu nome. Falem, apartai-vos de mim, não te conheço. Jesus é onisciente, como é que ele não conhece? O que ele está dizendo é, aparta de mim, você nunca teve intimidade e relacionamento comigo. É forte. E quando Deus nos leva, aí vamos entrar novamente na maturidade, quando Deus nos leva a situações para que a gente passe, nós estamos sendo